Uma boa noite a toda a igreja. Que alegria poder estar aqui junto com vocês. E eu quero parabenizar essa igreja. 35 anos, tem uma história por trás. E eu sei que toda história de sucesso tem desafios, tem lágrimas, momentos onde houve um avanço extraordinário e momentos onde foi necessário se agarrar com todas as forças no Senhor para não parar. Essa é uma igreja geracional, é uma igreja que com certeza tem muito ainda a entregar até a volta de Jesus. E vocês que fazem parte da história dessa igreja, vocês devem se alegrar. Porque 35 anos é um tempo onde eu creio que houve muito joelho no chão, madrugadas tentando resolver problemas, o coração de um pastor se derramando no altar, pessoas indo, pessoas vindo, alguns leais, outros nem tanto. Eu sei bem como é. É por isso que temos todos os motivos hoje para nos alegrar e declarar: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Parabéns, pastor, pastora, todo o corpo pastoral, obreiros, diáconos, aqueles que estão lá no estacionamento, as professoras da escolinha, todos do louvor, enfim, todos aqueles que estão envolvidos nessa grande obra. Que o Senhor renove as forças de vocês, crendo que a recompensa vem do Senhor. Amém? Você pode tomar seu assento. Eu agradeço ao pastor, à pastora, e também a recepção tão calorosa, tão amorosa dos irmãos, desde o estacionamento até aqui. Prepararam um cafezinho para a gente, nos trataram muito bem. Muito obrigado, gratidão, e que Deus os recompense. Eu sou casado com a Ariane Iracete, ela não pôde estar aqui, chegamos de viagem hoje, amanhã nós viajamos de novo. Eu tenho 2 filhos, o Lucas, de 15 anos, a Thalita, que tem 10. Sou gaúcho, estava morando aqui em São Paulo praticamente 4 anos, e o Senhor nos deu agora, nos últimos dias, uma direção de voltarmos para o sul, ainda que eu tenho um pezinho em São Paulo, que vou ter que vir uma vez por mês a São Paulo, talvez 2. Temos um canal no YouTube com mais de 11 milhões de inscritos. A minha oração é a 2ª maior do mundo, não é do Brasil, do mundo. 18 livros escritos, programa em 2 emissoras de televisão, TV Bandeirantes, 5h45 da manhã, todos os dias, Rede Nacional, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Também começamos uma igreja em Alphaville, há aproximadamente 3 anos, uma igreja já com mais de 2.000 membros, uma igreja grande, pujante. Passamos ela para o apóstolo José, que está aqui, e continuamos aliançados com essa igreja, e estamos felizes, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Nossa alegria é o Senhor, servir o Senhor. Eu sirvo a Deus desde os meus 16 anos de idade, 15 anos. Pastorei a primeira igreja com 18 anos de idade. Assumi uma congregação com 5 pessoas. 5 pessoas. O púlpito era de guarda-roupa.
Era um pedaço do guarda-roupa, fizemos de púlpito. Tinha aquela caixinha multiuso de som, com um microfone de fio. Foi a primeira igreja que eu cuidei. E eu tenho uma história também. Eu acredito que tudo que Deus faz acontecer, que transforma em algo extraordinário, tem uma história por trás. Tem um histórico. Toda pessoa que é levantada por Deus, ela tem um histórico. E esse histórico importa. Por isso que a Bíblia nos diz, em Lamentações, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Existem memórias da bondade do Senhor. Bem como está escrito no Salmos 23, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem que ter uma história com Deus. É impossível ter um sucesso genuíno, ser pleno, sem andar com Deus. Você tem que ter uma história com Deus. Perguntaram para um homem assim que Deus abençoou tremendamente, e ele foi levantado por Deus internacionalmente. E perguntaram para ele qual que era o momento da vida dele que ele tinha mais orgulho. Aí perguntaram para ele se foi a conquista A, se foi a conquista B, se foi a conquista C, e ele disse não, nada disso. O meu maior prêmio, o meu maior troféu é a minha história com Deus. Eu acredito que esse tem que ser o maior troféu de todos nós. A maior medalha, a maior conquista, o maior prêmio é a nossa história com Deus. Isso ninguém tira de nós. Amém? Muito bem. Antes de compartilhar a palavra com vocês, eu trouxe alguns livros que está com o meu pessoal lá no fundo aqui da igreja. Eu tenho um devocional, Café com Jesus. É um devocional diário, uma palavra para cada dia. Esse livro aqui, eu lancei ele em setembro ou outubro do ano passado. Ele está em 3º lugar hoje no Brasil. E tem páginas com aromas de café. Não todas. Se for procurar em todas, não tem, mas em algumas tem. E esse livro está lá no fundo. Eu também tenho o livro da minha esposa que eu trouxe aqui, Unção do Rompedor. Fala de Davi, como que um pastor de ovelhas se torna rei de uma nação. Um homem simples, mas temente a Deus. Essa unção que veio sobre ele, que levou ele a romper, nós precisamos buscar. É a unção do rompedor. Ótimo livro que a minha esposa escreveu, e esse aqui é um best-seller do meu ministério, que é o livro Sonhos. Eu acordei numa certa noite com um sonho, onde a minha filha caía do alto, e eu tentava segurar ela, desesperado dentro do sonho, e quando eu acordei, eu comecei a orar por ela, levantei a minha esposa e disse, temos que orar pela Thalita, temos que orar por ela, temos que nos colocar diante de Deus por ela. Um mês depois, meu cachorro, que não latia muito, latiu nesse dia. Minha funcionária estava em casa, ela foi olhar para fora o que tinha, porque o cachorro não latia, e a minha filha estava na piscina. Estava na piscina e graças a Deus não se afogou. Deus deu um livramento através de uma intercessão. Eu creio que Deus tem muitas formas de falar conosco, e uma delas é através dos sonhos. Nós sabemos que nem todos os sonhos são de Deus, mas quando Deus escolhe esse meio para falar conosco, Ele pode nos dar livramento. Então esse livro fala um pouco sobre isso, inclusive eu falo dos sonhos de José aqui, e
a maneira sobrenatural como José foi direcionado por Deus até o Egito e depois voltou do Egito direcionado por Deus, o sonho da mulher de Pilatos. Tudo isso eu falo aqui dentro desse livro. Você pode adquirir lá no fim. E eu quero perguntar se tem alguém de aniversário hoje aqui. Tem alguém de aniversário, além da igreja? Além da igreja, tem alguém de nível hoje aqui? Quem? A pastora fez quarta? Então, pastor, eu vou te abençoar com esses livros aqui. Vamos aplaudir Jesus pela vida dela. Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos meditar do verso 1 em diante. Eu quero falar um pouco hoje sobre limitações. Se você for olhar para a sua vida, tem muitas limitações nela. Alguns têm uma limitação financeira, outros têm uma limitação física, outros têm uma limitação no ministério. Todos nós, de alguma forma, temos um tipo de limitação. E as limitações, elas nos impedem de transcender, elas nos impedem de romper, elas nos impedem de alçar voos maiores. Eu acredito que, de tempos em tempos, a gente tem que dobrar os joelhos diante do Senhor e reconhecer a nossa limitação, que somos dependentes do Senhor, que precisamos da capacitação do Senhor, que precisamos avançar além das fronteiras. Caso contrário, você conquista um pouco na vida e para por ali, porque você acha que já alcançou tudo que tinha que alcançar. Só que Deus, a Bíblia diz que Ele tem planos de nos fazer prosperar. Ele tem planos maiores do que os nossos. Então você pode idealizar um projeto de vida. Eu quero isso, quero alcançar aquele outro, quero viajar para tal lugar, quero conquistar isso. Agora, mesmo que você conquiste durante uma vida tudo que você almeja, ainda você terá limites. Você chegará a pontos aonde você não vai conseguir passar dali. E isso acontece para todo mundo. Essas limitações é para quem é rico, para quem é pobre, para quem é bi, e para quem, sabe, não tem um tostão no bolso. É para todos, todo mundo tem uma limitação. Por incrível que pareça, eu já encontrei pessoas com uma limitação no seu relacionamento com os filhos. O filho que não conversa. Aquele pai é um bom pai, mas ele tem uma limitação em relação ao filho, porque o filho é arredio com ele. São limitações. Mesmo que ele mime aquele filho, mesmo que ele ajude aquele filho, mesmo que ele seja um ombro para aquele filho, existe uma barreira, uma limitação. E quando nós pensamos em limitações, nós pensamos que não é possível romper. No entanto, a Bíblia fala de um rompimento sobrenatural que vem através de ouvir a Deus. Toda vez que Deus falou comigo, a minha vida deu um salto. Toda vez que Deus falou comigo, a minha vida deu um salto. É por isso que eu tenho dito para as pessoas, você tem que ouvir a Deus, porque somente Ele tem algo novo para a sua vida. O conhecido, o que já está escrito, o que já foi falado por outros homens, pode ser uma direção de Deus para a sua vida hoje? Sim, com certeza. Mas você tem que entender, a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Há muitas pessoas que não conseguem extrair uma revelação de Deus através de uma palavra.
Elas não conseguem entrar em um novo tempo na sua vida, porque elas não conseguem uma palavra para romper. E você pode ver, há pessoas que durante um período da vida, elas alcançaram muitas coisas, venceram, chegaram a lugares que nunca pensaram que iriam chegar, mas depois de um tempo, começaram a decair. Depois de um tempo, sabe, parece que tudo travou, porque é necessário uma palavra de Deus para transcender as limitações. Eu quero que você diga isso para a pessoa que está ao seu lado, uma palavra de Deus, e Ele lhe coloca numa rota de rompimento. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos entrar em uma direção do Senhor que nos leve para um tempo de aceleração. Aquilo que levaria anos pode acontecer em dias. Se nós tivermos uma direção do Senhor, se nós tivermos uma palavra, se nós tivermos uma instrução do Espírito Santo na nossa vida. Só que, sabe, se você não buscar essa palavra rema, essa palavra viva que sai da boca de Deus, você vai estacionar, estagna, chega ali e para. E o Senhor tem me dito nesses dias, é tempo de romper. Com Deus está todo o novo. Com Deus existe novidade. Ele é o Deus que surpreende. Ele é o Deus que vai além, muito além do que você imagina. Como disse a pastora aqui no início da abertura do culto, essa igreja nasceu com poucas pessoas numa sala de casa. E por mais que quando eles alugaram o primeiro lugar, e eles pensaram, puxa, isso é bom, isso já é suficiente, Deus tinha mais, e trouxe vocês até aqui. E até aqui está maravilhoso, mas eu vim aqui para lhe dar uma notícia, há muito mais de Deus para essa igreja, há muito mais de Deus para a sua vida. Não, mas eu já tenho o suficiente. Ao seu ver, você já tem o suficiente. Mas você já consultou a Deus para ver qual que é a ideia dele em relação a você? Porque Abraão, com 75 anos, Deus começou a movimentar ele de uma forma diferente. Por que que Deus não pode movimentar a sua vida agora? Você já está velho? É isso? Você já tem o bastante? Mas e cadê o Deus abundante? O Deus do mais? O Deus que faz coisas além? E foi salvo você e seu marido, mas falta seus filhos, falta seus netos, falta a sua família inteira, falta a cidade. Há muito mais de Deus. Então eu não posso me deter com aquilo que eu já tenho. Há mais de Deus. Diga comigo, há mais de Deus para a minha vida. Diga para a pessoa que está próxima de você, seja um profeta na vida dela e profetize, há mais de Deus para a tua vida. Agora, sem buscar uma palavra, você vai continuar rendendo o que você está rendendo, com alguns altos e alguns baixos. E, sabe, se Deus tem planos maiores para a sua vida que você não imagina, não, mas eu já provei de muita coisa, nem se compara com aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. E eu digo com conhecimento de causa. Eu me esqueci de dizer para vocês que o programa de televisão não é mantido pela igreja, é mantido por mim e pelos meus parceiros. Deus me disse para ser uma coluna na igreja, e eu tenho sido. Agora, se você, sabe, olhar para a minha história, você vai dizer assim, se Deus fez com ele, pode fazer comigo. Porque se tem uma pessoa improvável aqui, sou eu. Mas houve um rompimento na minha vida. É por isso que eu ensino para as pessoas hoje a ouvir a voz de Deus. Eu tenho uma pergunta e você não precisa responder para ninguém, só para você mesmo. Está preparado para essa pergunta? Quanto tempo faz
que você não pede uma palavra nova de Deus para a sua vida? O quanto que você tem se dedicado em oração, em jejum, em consagração, e tem buscado entender o que Deus quer fazer com você nesse tempo? Porque empurrar as coisas com a barriga é o que 99% está fazendo da vida. Só empurra. E vai aparecendo a oportunidade, ele vai entrando. Isso é muito pouco para aquilo que Deus pode fazer. É por isso que eu quero mostrar para você o que está escrito aqui, em Lucas capítulo 5, do verso 1 em diante, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E por que eles estavam lavando as redes? Porque não estava boa a pesca, e só se lava as redes para se guardar. Meu avô pescava, e antes de guardar as redes nos sacos, se limpava as redes, se tirava os galhos, as folhas, para se guardar e se usar numa outra feita. E continua dizendo aqui no verso 3: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele estava dizendo assim: o mar não está para peixe hoje. Nós somos pescadores, temos uma empresa, a coisa não está boa, melhor é guardar tudo, mas sob a tua palavra eu vou voltar. Sob a tua palavra eu vou tentar novamente. Que coisa incrível quando alguém consegue discernir o que Deus está querendo. Há muitas pessoas que estão perdidas na vida. Há muita gente que está fazendo coisas, sabe, vivendo um tempo antigo, um vinho velho. Não estão mais vivendo o vinho novo. E sabe por quê que eles estão bebendo ainda do vinho velho? É porque está faltando uma palavra, está faltando um vinho novo, está faltando uma estratégia nova, está faltando algo que vai abalar, que vai movimentar as coisas no mundo espiritual. E continua dizendo aqui: E fazendo assim, colheram, verso 6, uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. Todos nós precisamos de pessoas para nos ajudar, amém? E não gente para nos derrubar ou por nos atrapalhar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. Temos que tirar as travas que nos limitam. Temos que começar a olhar as coisas da maneira de Deus, não do nosso jeito, não com o olhar desse mundo, mas com a ótica de Deus. Ver que existe possibilidade de coisas maiores, começar a acreditar no extraordinário, no sobrenatural, andar no topo como Jesus ensinou, em todas as áreas. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores aqui nessa terra, mais do que vitória, mais do que vencedores. Não há limites para aquilo que Deus pode fazer. Alguns não entendem isso, só acham uma frase bonita. Não há limites. Olha para Jesus, entrou no barco de Pedro, deu uma instrução.
Eles foram ao mesmo lugar que haviam pescado, no mesmo mar, lançaram as redes, conforme a palavra de Jesus, e se encheu de peixes, rompia-se-lhe as redes. Qual que foi a diferença? Eles tinham acabado de chegar e não pescaram nada, mas agora voltaram para alto mar e pescaram muito, em abundância, em grande quantidade. O que mudou aqui? Uma palavra de Jesus. Uma palavra de Jesus. Não se trata nem, de fazer uma coisa diferente. Eles pescaram como sabiam pescar, como haviam pescado na noite anterior. Só que agora, eles estavam debaixo de uma direção de Deus. Eles estavam seguindo uma instrução de Jesus. E a instrução de Jesus muda a atmosfera. A instrução de Jesus mexe com as águas. A instrução de Jesus faz com que as coisas que não estavam acontecendo comecem a acontecer. E o rompimento é inaugurado. É lindo quando alguém com uma palavra de Deus começa a avançar. Você, empresário, tem que buscar uma palavra para a tua empresa. Você, mãe, que ora pelos filhos, tem que buscar uma palavra para os seus filhos. Nós temos que buscar uma palavra de Deus, e uma palavra que nos dê instrução, uma palavra que nos dê direção. A palavra de Deus está recheada de instruções que homens receberam da parte de Deus, e as coisas aconteceram. A maioria das pessoas recebe a salvação, e isso é incrível, mas não vive a vida abundante de Jesus. É salvo, está com o nome escrito no livro da vida, quando morrer vai para o céu, e isso é uma glória, mas aqui na terra, eles não vivem o abundante em todas as áreas. Eu nem falo só da financeira, eu falo de uma abundância profissional, familiar, ministerial, de realmente sonhar e realizar. Eu creio que enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu tenho que cumprir o propósito de Deus na minha vida, mas eu preciso também desfrutar de Deus. Eu tenho que desfrutar do fato de eu ser um filho de Deus, e de ter intimidade com o Espírito Santo, que tem informações privilegiadas para a minha vida. Você sabia disso? Que o Espírito Santo, ele tem informação privilegiada para você? Olha Moisés, estava diante daquele mar enorme, faraó vindo, ele começa a orar: Senhor, o que eu faço? O fato dele estar ali, humanamente, era para as águas já terem se aberto, porque eles estavam debaixo de uma direção de Deus. Só que ele não tinha a palavra para romper dentro do mar. Ele precisou de uma palavra para começar a romper. Já parou para pensar nisso? Ele tinha a palavra para ter chegado ali naquele beco sem saída, mas ele não tinha a palavra para romper dentro do mar. Quando você tem uma palavra de Deus, tudo obedece. Você tem autoridade para olhar para aquilo que está fechado, para aquilo que está trancado, e dizer: eu vou passar porque Deus me disse para mim passar. Nós temos que ir até Deus e buscar uma palavra. Foi o que Moisés fez. E o Senhor disse para ele: estende a tua vara. É isso que nós precisamos. Joga as redes, estende a vara. Vai, muda de lugar, vai para cá. Faz isso que eu estou te mandando. Eu estava pedindo a Deus,
eu já havia lançado quase 10 livros. Eu lancei eles por conta própria. Peguei uma gráfica e mandei fazer os livros e eu mesmo vendia, minha equipe vendia. E um dia, cruzando no aeroporto, eu vi livros de amigos meus ali. Não só de pastores, mas de empreendedores e de outras pessoas. E eu pensei assim, eu preciso entrar nesse negócio aqui. Eu preciso estar com os meus livros aqui no aeroporto. As pessoas precisam ver os meus livros aqui. Porque eu tenho uma missão, gente. E a minha missão é ensinar as pessoas a ouvir a Deus, não só no Brasil, mas fora do Brasil, em qualquer lugar que eu for, eu tenho que cumprir essa missão. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito de vida, ensinar as pessoas a ouvir a Deus. E eu disse para o Espírito Santo, eu não sei como, e não pode ser qualquer editora, tem que ser uma boa editora e que me ajude, que não me atrapalhe, mas me ajude. E eu orando, fiquei alguns dias orando, e entrei no meu quarto, fechei a porta e fui falar com Deus. Eu disse, Deus, me dá uma saída para esse problema. E o Espírito Santo me disse assim, pega uma oferta, liga para fulano de tal, e diz que você quer semear na vida dele. Eu disse, Senhor, esse homem é muito ocupado. Mesmo que eu já tenha um pouco de influência, ele não vai nem me ouvir, eu disse. Vai me conversar. E o Senhor disse para mim, faça isso. Mandei uma mensagem para ele, não me lembro quantos dias depois ele me respondeu. Ele disse, vem no meu escritório para a gente conversar. E quando eu cheguei no escritório dele, eu fiz o que Deus me mandou fazer, exatamente como Deus me mandou fazer. Peguei e entreguei a oferta nas mãos dele. Eu disse, olha, Deus me mandou te abençoar com isso. E ele disse, muito obrigado, que Deus te abençoe, orou por mim. E eu sentei, e ele disse, vamos tomar um café. Tomamos o café. Quando terminamos de tomar o café e conversar, ele disse assim, você precisa de alguma coisa? Eu disse, com certeza. Eu preciso de alguém que me coloque em tal lugar. E ele disse, tá bom. Pegou o telefone dele, ligou para o dono da editora e disse, esse é meu amigo, atende ele e trata ele como você me trata. Dali em diante, os meus livros foram parar no aeroporto. Quando Deus nos dá uma instrução, uma palavra, mesmo que você não entenda de forma natural, obedeça à instrução do Espírito Santo. Aprenda a ouvi-lo, aprenda a discernir as mudanças do Espírito na sua vida. Nós temos um sistema de crenças que é muito defeituoso. Nós não pensamos que exista algo mais do que aquilo que a gente está vivendo. Mas o Deus que nós servimos sempre é o Deus do mais. Então o nosso sistema de crença é, eu já conheço tudo o que pode acontecer naquele culto. Vai ter um momento do louvor, vai ter um momento da palavra, depois a oração final. E eu vou receber uma palavra para a minha vida e isso acabou? Tá. E Deus não pode mandar um plus para aquele culto? Deus não pode, fazer uma coisa nova naquele culto? Será que não existe nenhuma expectativa dentro de você? Eu creio que Deus responde à fome pela sua presença, a fome pelo seu sobrenatural, a fome pelas coisas grandes que Ele pode realizar. Nós cantamos aqui músicas falando de um sobrenatural, mas muitas vezes essas músicas, elas se tornam, apenas letras para nós, e não uma verdade,
não uma realidade, porque estamos desconectados do rio de Deus, estamos desconectados do mover do Espírito. Antes de você estar aqui, o Espírito Santo já estava aqui. Aleluia! Lembra da mulher do fluxo de sangue? Quantos aqui conhecem a história da mulher do fluxo de sangue? Ela disse: se eu tão somente tocar a orla do manto dele, olha a fome, se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Jesus não disse que iria curá-la. Ela desejou, ela creu, ela quis algo novo. Não se ouviu falar antes disso que uma mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus e foi curado. Mas ela creu, ela acreditou. Eu oro constantemente. Quem aqui me acompanha nas orações às 6 da manhã, às 18 horas? Tem alguém aqui? Levanta a mão bem alto. E quem não me acompanha, começa a me acompanhar. São mais de 40 mil pessoas ao vivo todos os dias. E eu oro muito por mulheres que não podem engravidar. Eu oro muito por mulheres que não podem engravidar. E eu tenho visto tantos milagres. Só num mês, nós tivemos mais de 20 testemunhos de mulheres que não podiam engravidar e foram curadas. Não por mim, mas assim como essa mulher do fluxo de sangue decidiu tocar na orla do manto, decidiu crer que Deus ia fazer, decidiu crer que Deus ia fazer um milagre, e nós temos sido testemunhas oculares do sobrenatural de Deus. Gente, eu não estou dizendo algo para vocês aqui, sabe, para impressionar vocês. Eu estou falando de um Deus que é vivo, de um Deus que é real. Você tem que se alegrar, porque eu sei que você tem suas limitações. E o Senhor tem dito a nós: é tempo de romper, é tempo de avançar, é tempo de conquistar. Se você me conhecer, você vai ver que eu não sou o tipo de pessoa, sabe, que fica jogando conversa fora. Então, eu não sou muito de pedir as coisas para as pessoas. Eu deixo que as coisas venham até mim. E assim foi em relação à televisão, veio até mim. Mas por quê? Porque existem instruções que Deus nos dá, que a gente não entende. Mas ali, naquela instrução, Deus opera um milagre. Um amigo meu, eu disse para o pastor: eu não vou muito a igrejas ministrar, porque a minha rotina de gravação é muito alta. Então eu não consigo ir sempre num lugar e no outro. Mas em lugares pontuais, a gente vai. E um amigo meu entrou em contato comigo, e ele disse: vem aqui ministrar para mim. Eu disse para ele: homem, eu estou cheio de compromisso, eu não vou conseguir estar com você. Ele disse: não, vem para cá. E sabe, ele insistiu muito comigo. E eu, pela amizade que eu tenho com ele, eu fui. Mas eu fui assim para terminar o culto e rápido voltar, porque no outro dia eu tinha compromisso. E chegando lá, caiu uma chuvarada que alagou completamente a frente da igreja, e entrou água para dentro da igreja. Eu sei que o culto foi interrompido, no meio do culto, o culto teve que ser interrompido para as pessoas tirarem os carros, porque a água tinha subido para cima de muitos carros. Naquele dia, mais de 15 carros ficaram debaixo d'água. Eu olhei para minha esposa e eu disse: aonde foi que a gente foi se meter? E ao mesmo tempo, eu disse para ela: Deus certamente tem um propósito, porque Ele me mandou vir aqui. Então, com toda essa bagunça do culto interrompido, não pude encerrar o culto. Olha só, as pessoas vêm para um culto e não pude encerrar o culto.
Mas ali, antes do culto começar, antes da chuvarada, antes de tudo isso, tinha um homem que foi diretor de uma emissora aqui no Brasil. Foi diretor, ficou por mais de 15 anos como diretor, e conversa vem, conversa vai, sabe? A esposa dele me acompanha, e ele disse assim para mim: você nunca pensou em entrar para a televisão? Eu disse: claro que eu pensei. Várias vezes eu disse para ele, mas eu disse para ele: é muito caro, e eu vi vários amigos meus se endividando por entrar na televisão. E eu disse para ele: não é o que eu quero para mim. Eu disse para ele: eu sou muito controlado nas minhas finanças, e eu não quero onerar a igreja, eu disse para ele, e ele disse assim para mim: então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um contato, você entra em contato com essa pessoa, e essa pessoa vai marcar uma reunião para você. Muito bem. Foi marcada a reunião. Quando eu entrei na reunião, eles me passaram os valores de ter um programa. Eu disse: impossível. Eu disse: ainda que eu tenha alguns parceiros que são muito generosos, que vão me ajudar, tem uma parte que é eu que vou ter que cobrir, é um valor que é difícil de pagar, eu disse para eles. Na reunião, nós todos ali, porque eu como gaúcho sou muito franco. Não dá para mim, não dá, não tento pedalar, não faço nada. Mas daí o Espírito Santo me falou, exatamente no momento da reunião, o Espírito Santo me falou assim: faz uma proposta e diga que você vai pagar sempre para frente. Sempre para frente, você vai pagar sempre para frente, sempre adiantado. E eu disse: olha, eu faço uma proposta X e eu vou pagar 3 meses sempre para frente. Aí eles disseram: não, isso é impossível. A diretoria vai barrar, que está acima de nós, vai barrar. Eu disse: tudo bem, está aqui a proposta, é o que eu posso. Não adianta eu fazer um compromisso que eu não vou pagar a vocês, eu disse para eles. Sabe que eu não gosto de dívida nem no mercadinho da esquina. Eu não gosto de dívidas. Eu não gosto de fazer parcela, nada. E eu e minha esposa nos levantamos da reunião, minha esposa é advogada, saímos da reunião, fomos para casa. Quando foi no final da tarde, eles me ligaram aceitando a proposta. Já fazem quase 2 anos que eu estou na televisão. E até aqui o Senhor tem nos abençoado. Sempre para frente, sempre pagando para frente. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: uma palavra pode mudar o teu destino. Uma palavra pode mudar o teu destino. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem que correr em busca de uma palavra de Deus. E sabe o que é pior? Tem pessoas que não conseguem identificar que o seu sistema de crença está errado, está defeituoso. Nós chegamos em um ambiente como esse e não pedimos por sobrenatural, não pedimos céus abertos, não pedimos para Deus fazer coisas que nós nunca vimos. Olha, gente, olha para Noé. Noé não recebeu um projeto para ele se salvar e a família dele. Ele recebeu um projeto para uma geração. Você tem que começar a orar a Deus: Senhor, me dá um projeto para a minha geração. Coisas maiores, níveis maiores. Quando eu olho para Salomão, sabe, eu fico impressionado, porque todo mundo sabe que Salomão pediu sabedoria para Deus. Só que você já parou para reparar que Salomão já era rei? Ou seja, ele pediu sabedoria para reinar, ele já era rei, ele já estava ali no posto, mas ele pediu para Deus mais. Imagina você ser rei de um lugar, rei de uma nação, você manda em todo mundo. Isso é incrível, talvez.
o ápice aonde um homem pode chegar. Mas Salomão pediu mais. Mesmo sendo rei, ele pediu sabedoria. E sabe por que ele pediu sabedoria? Porque ele reconheceu as suas limitações. Ele estava vindo na sombra de Davi, um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, alguém que quando entrava nas batalhas todos tremiam. Então ele sabia que ele precisava não ser apenas um rei, ele precisava ser um rei extraordinário. Você não tem que ser apenas um empresário, você tem que ser um empresário extraordinário. Você não tem que ser apenas um intercessor, você tem que ser um intercessor extraordinário. Você não tem que ser apenas um pastor, você tem que ser um pastor extraordinário. Você não pode ser apenas a esposa de alguém, você tem que ser uma esposa extraordinária. É o mais que nós temos que orar. Nós temos que ter acesso ao pacote completo daquele que escreveu os nossos dias. Podemos estar vivendo hoje à margem daquilo que Deus reservou para nós. Podemos estar vivendo distantes. E sabe por quê? Acabamos nos acomodando. Somos acomodados, procrastinamos. Temos pouca fé. Hoje, se você começar a clamar, vem Senhor, vem Senhor, vem, 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 vem. Ele virá. Ele virá. Eu acredito que a nossa mentalidade é o motivo de não vivermos avivamentos. Porque não estamos pedindo com uma só voz. Não estamos acreditando em unidade ainda. Podemos estar numa mesma igreja e não estarmos unidos no mesmo propósito. Há pessoas que entraram aqui se preocupando com o que vão comer depois. Estavam aqui na hora do louvor ou na hora da palavra já mandando mensagem, perguntando para os filhos, está tudo bem, está tudo certo. Não estão 100% aqui. Porque se estivessem 100%, eu não estaria pregando, todos nós estaríamos prostrados, nos rendendo diante da glória do Senhor. Você entende? A falta de mentalidade. Por isso, acredite, você só vai viver no nível do seu sistema de crença. Você não vai viver nem a mais nem a menos, é no nível do seu sistema de crença. Então, se você acredita que você nunca vai ser próspero, você vai se manter pobre. Se você acreditar nisso, é isso. Se acredita numa vida mediana na fé, é isso, vai viver no nível do seu sistema de crença. Nós precisamos ser pessoas proféticas, que acreditam em coisa maior. Nossas crenças nos travam de nos encaixar em qualquer coisa nova. Em qualquer coisa nova. Lembre do homem que trouxe o filho endemoniado a Jesus, que cria em Jesus, mas ao mesmo tempo tinha incredulidade. Ele queria, mas ele não queria, sabe, acreditar. Por causa da sua mentalidade. Vamos ver se ele pode fazer. Me ajuda com a minha incredulidade, me ajuda com a minha limitação. Nós temos que começar a clamar hoje, irmãos, e dizer a Deus: Senhor, me ajuda com a minha limitação. Reconheça que você tem limitação, reconheça que aonde você está não está bom. Daí você diz: não, mas é a lei do contentamento. Eu estou contente, mas eu quero mais. Eu estou muito alegre, mas eu quero mais.
Em um momento estamos pegando fogo, em outro momento estamos quase morrendo afogados. Essas contradições afetam o milagre. É o problema desse homem, desse pai. A casa dele era resultado do que vivia dentro dele. Então, não é que Deus não tenha coisas boas para mim, é que eu não estou acreditando. Você tem que começar a acreditar que a tua família foi escolhida por Deus para ser uma família abundante aqui nessa terra. Ideologias são contagiosas, porque elas podem prender você a uma mentalidade de escassez. Tem certas ideologias que mantêm as pessoas presas em coisas, sabe, lá do passado. Eles não querem o vinho novo, e Jesus disse, não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Tem que haver uma mudança de mentalidade para aquilo que Deus quer fazer. E a minha pergunta para você é, você está aberto ao que Deus quer fazer aqui hoje? Você crê que hoje foi o dia que Deus escolheu para destravar a tua vida, para levar você a um romper? Com esse desânimo você não chega a lugar algum. Você tem que fazer um pouco mais. Se fosse o teu time ganhando, você ia bradar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, o que está acontecendo contigo? Acreditamos no nível que estamos cercados. Se eu estiver cercado de pessoas e coisas medíocres, provavelmente eu vou ser uma pessoa medíocre. Eu sei do que eu estou falando. Como eu disse para você, eu fiquei 15 anos pastoreando uma igreja, numa cidade de 38 mil habitantes. Uma cidadezinha pequena. Depois eu fui para uma cidade maior. E lá nessa cidade maior, eu comecei a buscar a Deus e comecei a buscar uma palavra de Deus para a minha vida. Era uma luta todo mês para pagar o aluguel da igreja. E tinha que arrumar patrocinadores para poder pagar o programa de rádio que eu tinha na época. E tudo era muito difícil, tudo era muito lento. Eu morava no apartamento do fundo da igreja. Minha vida era uma vida de muitos desafios, assim como a de vocês. E então, eu ouvi falar que haveria um grande evento em Buenos Aires, na Argentina. E eu disse para minha esposa, nós temos que buscar uma palavra de Deus para a nossa vida. E pela primeira vez, com 30 anos de idade, eu subi num avião. Meus filhos hoje, sabe, eles já se criaram dentro do avião. Mas eu subi num avião pela primeira vez com 30 anos de idade. Fomos a Buenos Aires naquele evento. Estava ali Carlos Anacondia, Cláudio Freison, Daniel Colenda, Mary Lee Hickey e outros. Uma igreja linda, igreja Rei de Reis. E eu e a minha esposa entramos ali, sabe, ansiosos por receber uma palavra do Senhor para a nossa vida. Mas a gente era mais um naquela multidão. E estávamos ali, 2 brasileiros. E começou a reunião, começou o louvor, aquele louvor, sabe, abençoado, que nem esse que nós tivemos. E chegou o primeiro preletor, e o primeiro preletor começou a ministrar, e no meio da pregação ele disse, há mais de Deus para você que está aqui. Quando ele disse, há mais de Deus para você que está aqui,
Parece que alguém me deu um murro no peito. E quando eu senti aquele, sabe, como se fosse aquele murro aqui, bem aqui, eu comecei a chorar. Comecei a chorar descontroladamente, não sabia nem porquê, mas ao mesmo tempo dentro de mim eu dizia, é isso que eu vim buscar, é isso, o mais, eu sei que Ele tem mais para a minha vida. Eu fiquei até o fim da mensagem chorando que nem uma criança. Quando terminou a primeira sessão daquela reunião, eu disse para minha esposa, eu recebi algo de Deus aqui. E nós podemos voltar, eu disse para ela. Ela disse, não, vamos ficar até o fim. Nós recém chegamos. Eu disse, não, tudo bem, podemos ficar. Podemos ficar. Mas eu já recebi aqui, alguma coisa eu recebi, eu disse para ela. Eu não sei o que, mas alguma coisa eu recebi. Saímos dali, fomos para o McDonald's. E eu disse para ela no McDonald's, eu creio que eu recebi algo de Deus e que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Voltamos para Santa Maria, a cidade que nós morávamos, estamos morando agora. E no fundo da igreja, voltei para a minha vida de pastor. Minha filha tinha 2 aninhos e pouco, quase 3. Eu estava, sabe, lidando com algumas coisas na sala, era uma cozinha americana, então sala e cozinha, minha esposa estava na cozinha, e eu estava ali na beira do sofá, mexendo com alguns papéis, resolvendo algumas coisas. De repente a minha filha pega o celularzinho, assim, pequenininha, ela chega para mim e diz, papai, ela pegou da minha mão e disse assim, papai, ia segurando o celular na outra, no YouTube. Ela disse assim, papai, você tem que fazer vídeos. E eu disse assim para ela, eu disse assim, filha, o pai não tem tempo para fazer vídeo, eu disse para ela. Eu falei para ela, o pai tem que cuidar da igreja. Por que às vezes a gente não reconhece que Deus, num dia comum, né? Num dia que a gente está atarefado, que a gente está concentrado em resolver as nossas coisas, por que a gente não acredita que Deus pode usar um pequenino para ser o arauto do rei? Por que a gente não dá atenção para algumas conversas que Deus tem conosco? Porque parece que a gente só dá atenção quando pessoas mais influentes chegam até nós. Mas às vezes a gente não percebe que Deus pode usar o que Ele quiser para dar uma palavra de destino que vai mudar a nossa história para sempre. Bem, em outras palavras, eu dei um chega para lá nela. Passou alguns minutos, ela voltou, me pegou pela mão de novo e disse assim, papai, você tem que fazer vídeos. Eu fui dar a mesma resposta para ela da que eu dei a primeira vez. Aí a minha esposa estava na cozinha, ela disse assim, ouve a tua filha, porque Deus pode estar querendo falar contigo. Ouve a tua filha. Eu disse, tá bom. Tá bom. Me alcança um celular, me alcança um dos celulares aqui, por gentileza. Qualquer um, esse aqui pode ser. Peguei um celular que eu tinha na época, que não é esse iPhone. Peguei um copo d'água, não tão chique quanto esse, que tem até o meu nome.
E eu escorei o celular assim, sem microfone, sem luz, sem nada. E gravei um vídeo, acho que de 9 minutos ou menos. Em um mês, meu canal tinha 100 mil inscritos. Daquele dia em diante, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tive que passar a igreja para outro pastor, porque eu não conseguia mais cuidar dos compromissos da igreja. Hoje eu vendo mais livros no Japão do que eu vendo no Brasil. A minha vida foi mudada por uma palavra. Quando você tem uma palavra de Deus, quando você ora, quando você busca, quando existe fome e sede por mais de Deus, você não tem ideia do que se move. A Bíblia diz que chegará o tempo que o homem, ele não terá fome de pão e de água, mas ele terá fome da palavra do Senhor. Quando a nossa mentalidade mudar, ansiosos por chegar numa reunião de oração, uma reunião da igreja, uma reunião no meio da praça, ou até mesmo dobrar os nossos joelhos no quarto, e estivermos ansiosos por receber uma palavra do alto, a palavra virá, e ela movimentará a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. O que tu precisa é de uma palavra. Nós precisamos de uma palavra. Nós temos que sair do comodismo e começar a acreditar que o mesmo Jesus que subiu naquele barquinho é o mesmo Jesus que está aqui, é o mesmo Jesus que te vê quando você entra no teu quarto. Um pastor amigo meu, ele disse que deu um desafio para os obreiros, para os diáconos da igreja. E ele deu o desafio para eles lerem a Bíblia juntos. Então, a cada mês, um evangelho, uma carta. E diz que um diácono que trabalha na roça, trabalha na lavoura, chegou para o pastor da igreja e disse assim: pastor, olha o que eu li na Bíblia. Nunca tinha lido. Olha o que eu li na Bíblia, que quando você entra no quarto, fecha a porta, está escrito que Deus te vê. E ele disse para o pastor: pastor, olha que tremendo, quando eu entro para orar, Deus me vê, Deus me vê. Sabe o que Deus está querendo aqui essa noite? Ele quer te ver. Ele quer te ver orando. Ele quer te ver pedindo uma resposta. Ele quer te ver pedindo uma direção, uma instrução para sair do meio dessa vida atribulada, desse desafio que você está enfrentando. Ele quer te ver. Muitos de vocês vêm à igreja, mas Deus não vê você orando. Deus vê você participando do culto como um observador, e não como alguém, sabe, que está totalmente focado nele, esperando por ele, esperando por uma instrução dele. Quantos de vocês chegaram aqui hoje e disseram: hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia que a minha vida muda,
Hoje é o dia que Deus fala comigo. Hoje é o dia que eu vou ser batizado no Espírito Santo. Hoje é o dia que eu vou receber uma palavra para mudar a estrutura da minha vida. Se você quer mais de Deus, fica de pé junto comigo. Eu não saí da introdução do sermão. Outro dia eu prego ele inteiro. Mas Deus dirigiu o que você precisava ouvir. E eu gostaria de convidar você a você vir aqui para frente, o mais perto do altar que você puder. Eu creio que existe um altar, não só natural aqui, mas espiritual. E eu aprendi uma coisa muitos anos atrás, e eu tenho vivido isso: o altar tem resposta. Não esse altar físico, mas o altar espiritual. Por isso, faça um ato profético. Saia da onde você está e venha o mais perto que você puder aqui desse altar. Faça um ato profético, movimente essas pernas. O rabacharabarabarabarabache. O rabarabarabache tericarabarabarabarabaca. Pode empurrar os bancos mais para trás, para caber mais gente. Tem uma equipe maravilhosa aqui que depois vai deixar tudo ajeitadinho. Então vem o mais perto que você puder. E quando você chegar aqui na frente, começa a liberar a tua fome, a tua sede. Começa a clamar com toda a força do seu ser. Começa a liberar. Renda-se a Deus, renda-se a Deus, renda-se ao Espírito Santo. O Senhor me falou de curas aqui hoje. Pessoas vão sair daqui hoje, tocadas por Deus. Continue buscando a Deus, se entregando a Deus. Vai liberando, Pai, do teu poder. Vai liberando o mais que ela tem buscado, que a sua casa tem buscado. Vai liberando o mais, Espírito Santo. O Deus que faz justiça, que você tem clamado, o Deus que faz justiça. Vai liberando o teu poder, ó Deus. Vai liberando o teu poder. Vai liberando o teu poder sobre cada pessoa que está aqui. Vai liberando o teu poder. Vem algo novo sobre a tua casa. Vai ser motivo de muita alegria. Opera, Senhor. Opera, Senhor. Todo o esforço dele, Pai, todo o esforço dele, traga recompensa, Senhor. Traga liberação, Pai, sobre seus sonhos e projetos, no nome de Jesus. Liberação sobre seus sonhos e projetos. Vá tocando, Senhor, cada pessoa que está aqui. Vá liberando o teu poder. Vá liberando o teu poder, Senhor. Toda a sua casa, aviva a sua casa.
Vá tocando, Senhor, com o teu poder. Vá tocando com o teu poder. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Abre os céus, Senhor. Abre os céus. Abre os céus. Que essa unção, ó Deus, que veio sobre mim, essa unção que liberou o mais de Deus. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Eu quero declarar a mais de Deus sobre a tua vida, a mais de Deus sobre a tua casa, a mais de Deus sobre aquilo que está nas tuas mãos. Onde está o teu nome? A mais de Deus, a mais de Deus, a mais de Deus. Toque, 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 toque. Espírito, Espírito, toca, 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 toca. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo agora. Eu digo câncer, fibromialgia, problemas da coluna, no nome de Jesus Cristo, nós oramos por saúde, saúde divina tocando no teu corpo. Saúde divina tocando no teu corpo. E se há mulheres aqui que não conseguem engravidar, eu libero uma palavra desse altar, e a palavra é: o milagre de Deus estará nos teus braços, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também para que o nosso Deus traga soluções a pessoas que estão com problemas complexos, que não vêm saída. A minha oração no nome de Jesus é que a unção de rompimento que está aqui seja liberado sobre ti agora. Toque-os, 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 toque-os. Agora, agora. Rabacharabarabarabasse. Oh, rebarabarabassoroboxerebarabarabagai. Oh, roboxequeterequerebagai. Senhor, ouve a oração do teu filho, ouve o clamor da tua filha. Desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo por uma fome por mais de Deus. Abre seus ouvidos espirituais para que eles ouçam a voz do Senhor. Abre a sua visão espiritual para que vejam. Orabarabarabarabarabarabarabaxe. Ora barra 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 baixê dere querer badara carabara baixê. Ore barra 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 baixê. Ora barra 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 baixê que dere querer badara barra bagar. Ora barra baixoro boche cadara barra bagar. Deus vai trazer um crescimento tão grande a essa igreja. O Senhor está levantando um grupo de intercessores aqui, para guerrearem em coisas maiores, em níveis maiores. Orabacharabarabarabarabagar. Vão guerrear em níveis maiores. Senhor, os intercessores aqui dessa casa, eu oro agora para que o Senhor os encha, o Senhor os fortaleça, o Senhor os unja. Libera, 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 libera. Ora barabarabarabarabarabarabaga. Oh, rebarabarabarabarabaga. Rabacharabarabarabacarabarabagá. Oh, rabacarabagá. Levante as suas duas mãos para o alto e receba do Senhor uma unção fresca hoje.
uma unção de renovo.